Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e buscá-lo em oração. Querido Pai, eterno Deus que estás nos céus, entregamos neste momento, Senhor Deus, esta reunião, cada um nela aqui presente, cada família aqui representada, aqueles que não puderam, por um motivo ou outro, Pai, estar na nossa reunião, que o Senhor possa também levar até eles, Senhor Deus, a tua bênção, a tua proteção, a tua direção, assim como o Senhor vai nos prover esse bem maravilhoso. Pai querido, dê-nos sabedoria, dê-nos graça, dê-nos entendimento. Esteja, Senhor Deus, com os governantes neste momento de muita aflição, de muita dificuldade e de problemas de saúde. Leva a cura às nações. Oh, Senhor Deus, especialmente a nossa. Dê sabedoria ao nosso presidente e aos presidentes do mundo afora, aos governantes governante do nosso estado e aos governantes dos estados do mundo afora e no nosso país. Pai querido, dos prefeitos, dos vereadores, deputados, senadores e etc., Senhor. Em nome do vosso Filho amado, Pai, que te pedimos as nossas bênçãos sobre esta reunião e que tudo ocorra de acordo com a tua vontade, com o teu espírito, com a tua sabedoria. Dê-nos, Senhor Deus, este dom maravilhoso, que é a sabedoria divina, para exercer o nosso trabalho e alcançar os nossos alunos. Pai querido, os nossos corações estão aquecidos. Estamos hoje, Senhor Deus, falando com os nossos alunos egressos, que irão, Senhor Deus, transmitir para os nossos alunos atuais as suas experiências de vidas aqui no colégio e também, Senhor Deus, a sua vocação profissional e a sua satisfação pessoal com esta profissão que estão concluindo ou que já concluiu. Em nome do vosso Filho amado, Pai, que eu oro e te peço a tua bênção para hoje e sempre. Amém. Então, mais uma vez, né, damos por aberto esta nossa reunião de hoje, que iremos estar ouvindo os nossos queridos, amados alunos egressos ou ex-alunos, como vocês quiserem falar, tá? Que é uma grata satisfação para a equipe Quintiliano recebê-los de volta, assim como vocês que estão agora, atualmente, estudando conosco, um dia poderá ter as portas abertas para voltar. Assim como um dos nossos ex-alunos já foi nosso colega de trabalho, e nós temos o prazer de um dia, se possível, ele voltar a trabalhar conosco, para estar falando com vocês aqui hoje. É uma honra receber qualquer um de vocês para estar conosco. A nossa programação original, então vamos seguir com a fala da coordenação pedagógica, a iniciar com a professora Marilei, falando um pouquinho como coordenadora pedagógica desse projeto que nós estamos executando nesta semana. Obrigada, João. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, nós agradecemos a presença aqui hoje da Lara Luiz, do Ian, do Valdivino e do Carlos Augusto, nossos brilhantes ex-alunos que hoje já estão aí despontando no mercado de trabalho, despontando na vida acadêmica, tudo fruto de uma educação, fruto de muito estudo, de muito trabalho, né, de focar realmente nos estudos. Esses alunos foram alunos, assim, brilhantes, alunos que se destacavam em todas as atividades dentro da escola, foram agentes jovens, foram protagonistas, né, da sua história, deixaram seus nomes marcados no Quintiliano, assim como eu acredito que todos vocês que estão aí nos ouvindo, vocês também amanhã estarão aqui também, devolvendo, né, trazendo um pouquinho desse aprendizado, um pouquinho dessa experiência adquirida, compartilhando conosco as suas experiências. Então, para nós, né, João, é motivo de muito orgulho, é motivo, assim, é uma alegria muito grande da gente estar participando e de estar vendo, já colher esses frutos, né, de alunos que nós temos tanta admiração. E para você, querido aluno que está aí, nós estamos felizes, estamos com 57 pessoas na sala, possivelmente queremos estar com muito mais, né? Deveria estar repleta, mas parabéns para você que veio, parabéns que você que está participando, porque você está querendo um futuro melhor,
E como é que você vai fazer isso? É você se preparando, é você conhecendo as profissões, estudando, é você lendo sobre cada profissão, é você ouvindo com os profissionais que estão compartilhando aqui conosco. Ontem tivemos a psicóloga Maíra, nós tivemos a Cristiane, empreendedora, antes nós tivemos um agente de trânsito, falando sobre o Maio Amarelo. Então, todos eles vieram contar um pouquinho das suas experiências, né, do seu trabalho, e hoje nossos colegas estão aqui também. Então, o que a gente precisa, o que a gente quer é que vocês busquem, né, conhecer, sonhem alto, acreditem em vocês podem tudo, né, vocês têm um potencial incrível, vocês estão tendo todas as oportunidades, e a escola está de braços abertos. Nós temos uma disciplina dentro da escola chamada Protagonismo Juvenil, né, que ajuda vocês a preparar, a pensar sobre esse projeto de vida. Então, aproveitem bastante, corram atrás dos sonhos de vocês, não desistam de estudar, porque a única riqueza que uma pessoa tem e que ela pode distribuir, que só vai aumentar, é o conhecimento, e é isso que pode mudar a vida das pessoas, que pode mudar a nossa sociedade, que pode mudar um país, uma nação. Então, estudem, meninos. Um grande abraço a cada um de vocês. Passa aí um recadinho, convida os colegas, tá? Vamos encher essa sala aqui hoje, porque essa moçada que veio aqui tem muita coisa boa. Obrigada a todos. João, passo a palavra para você ou para Sebastião. Então, neste momento, vamos ter a fala da coordenadora pedagógica do turno noturno, Sebastiana. Grata satisfação recebê-los aqui, né, no nosso turno noturno. Boa noite a todos. Eu cumprimento essa sala de reunião em nome da pessoa da aluna egressa da Lara Luíse. É uma honra receber você e assim cumprimento todos. Agradecemos também aos colegas professores dos turnos noturno, matutino e vespertino que estão aqui conosco nos prestigiando nesta noite. Agradecemos, né, aos pais, os alunos, a comunidade em geral e a todos que estão assistindo, em especial os alunos do Colégio Professor Quintiliano Leão Neto. Bom, nós sabemos que um dos objetivos da Semana das Vocações é propiciar encontro com profissionais de diferentes áreas, e por isso hoje vamos ouvir os egressos do Colégio Estadual Professor Quintiliano Leão Neto. Trabalhar e ser feliz é o objetivo da maioria das pessoas ao ingressarem no mundo do trabalho. Isso começa com a escolha da carreira profissional correta. Gostar do que faz é o primeiro passo para definir o projeto de vida. E hoje eu parabenizo todas as enfermeiras e os enfermeiros do nosso país e da nossa cidade, em especial a minha irmã, Aldirene Moreira, que escolheu essa profissão tão maravilhosa e linda. Que Deus abençoe todos os enfermeiros e enfermeiras para que possam sempre levar alegria e saúde para as pessoas. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado anualmente no dia 12 de maio, também conhecido como o Dia Internacional dos Enfermeiros ou o Dia do Enfermeiro. Esse dia homenageia o trabalho e a contribuição dos enfermeiros e enfermeiras para a proteção da saúde. Então, também uma profissão que está aí, né, nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia mundial, como essas pessoas, esses profissionais estão fazendo a diferença nas nossas vidas e nas vidas dos nossos familiares e do mundo inteiro. Então, hoje, nós temos a grata satisfação de receber os egressos aqui, que vão contar conosco, contar para nós as suas profissões, as suas trajetórias. Sejam todos bem-vindos, né? E passo a palavra para o João, dar a sequência da noite. Muito obrigado, professora Sebastiana. Então, mais uma vez, né, uma grata satisfação estar com os nossos alunos egressos, e estou aqui também para falar que é a vez do professor Luciano Toledo
falar um pouquinho como professor da disciplina de projeto de vida. Boa noite, alunos do Colégio Estadual Professor Quintiliano. Boa noite, gestor, João Batista, né, a todos que estão participando, as coordenadoras Marilei e Sebastiana, né, os alunos, né, que estamos aqui hoje, nesta noite. Essa semana é uma semana muito importante para nós, que é a semana que nós dedicamos ao projeto, né, tão grandioso como esse, e nada mais de falar um pouquinho sobre projeto de vida, né? Essa semana tão típica igual essa. E nós temos algumas coisas importantes aqui, porque, primeiramente, quando nós falamos projeto de vida, nós falamos do futuro, né? E esse projeto de vida, a primeira coisa que nós temos que pensar é o quê? É no planejamento, né? No qual nós possamos identificar o nosso melhor, os nossos potenciais, os nossos interesses, as nossas paixões, e estabelecer estratégia para o futuro. Então, é importantíssimo isso, e isso não tem idade, né? Não tem tempo, todo tempo é um recomeço, todo dia é um recomeço, então é importante. E quando nós falamos em planejamento, em projeto de vida, nós vamos ver o seguinte: nós temos que conhecer a si mesmo. Nós, primeira coisa, nós temos que conhecer a nós mesmos, saber em relação à nossa saúde, como está, né? A nossa forma física, o nosso profissional, né? A questão financeira, isso é muito importante. E para planejar, nós temos que ter o quê? Tempo, foco e ação. O tempo é o tempo que eu vou gastar, que eu vou me dispensar para buscar aquilo que eu procuro. Outro, o foco. Já que eu tenho essa força de vontade, então ter foco naquilo que eu procuro. E, obviamente, nós vamos chegar à ação, que é o final de todas as coisas. Além disso, nós temos 2 passos principais que eu quero deixar aqui nesta noite. O primeiro, que nós vimos aí já, é conhecendo a si mesmo, né? Para nós podermos planejar. O segundo, a avaliação dos pontos fortes e fracos. Primeira coisa, nós vamos dizer assim, o seguinte: nem todos os defeitos em nós é um ponto fraco. E, às vezes, nós podemos usar isso como um ponto forte. Tentar, dentro disso, buscar, traduzir as nossas qualidades e aproveitar a nossa potencialização. Os pontos fracos, devemos o quê? Cuidar daquilo mais especial que nós temos na nossa vida. A definição dos caminhos a serem seguidos. E pode ter certeza que nós vamos chegar no fim e alcançar nossos objetivos almejados. Tão grande, igual estamos vendo aí, né? Os nossos ex-alunos, colegas de trabalho, igual o Divino, né? Eu chamo de professor Divino, que trabalhou junto conosco. Quando eu cheguei, eu tive a honra de trabalhar junto com ele, ser colega dele, né? Dos alunos que estão aí, do Ian, não trabalhei junto com ele, mas conheci ele, né? Antes, já vi o trabalho dele, e todos bem, né? Crescendo, se desenvolvendo, alcançando seus objetivos. E eu quero deixar um pensamento aqui para vocês nesta noite, tá? E eu quero que vocês coloquem isso, né? No coração de vocês, todos que estão aí, né? Ex-alunos, alunos, né? Todos que almejam ainda alcançar um objetivo que ainda não conseguiu. Às vezes nós perdemos tempo, mas o mais importante é o seguinte: nós nunca desanimarmos. O que não pode ter na nossa vida é o desânimo. Não, nós temos que ter a coragem, o ânimo de sempre tentar, sempre em busca de novos sonhos. E aí nós vamos chegar nesse pensamento aqui. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais, enquanto sonhos são projeto de vida. Desejos morrem diante das perdas e contrariedades. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Então, uma coisa que nós não podemos deixar é de sonhar. Uma coisa que nós nunca podemos deixar é de realmente buscar aquilo que nós almejamos alcançar. E se nós fizermos isso, pode ter certeza, nós vamos alcançar. Como eu alcancei,
como os nossos alunos, nossos pais estão também, todos vão alcançar. Então, eu quero desejar a vocês o seguinte: nunca deixe de sonhar. Jamais, mas sonhe sempre. Sempre. Busque sempre novos horizontes. Sempre lembre-se de uma coisa: a cada dia o sol nasce para você. A cada manhã começa uma nova oportunidade de você fazer. E aquilo que às vezes você decepcionou lá no passado, né? No dia anterior que você não conseguiu concluir, tenha em fé e coragem que no próximo dia você vai alcançar. Use, abuse do sonho, mas não deixe de buscar os seus objetivos, tá bom? Eu agradeço a todos. Estou como professor de projeto de vida noturno, mas amo o matutino e o vespertino, tá? E eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês, tá bom? E espero, num futuro bem próximo, encontrar com todos vocês já formados e aqui trabalhando junto conosco, tá bom? Obrigado e boa noite. Morui. Obrigado, professor Luciano. Parabéns pela sua fala. Então, agora chegou o grande momento de nós passarmos a nossa fala para o nosso aluno egresso, Ian Silva Cruvinel, graduando em Psicologia na UniRV. Boa noite a todos. Meu nome é Ian Silva Cruvinel e eu quero começar a minha fala com uma palavra que cabe choro, cabe vitória, cabe saudade, cabe esperança. Quero começar a minha palavra mesmo, fala com a palavra gratidão. Gratidão ao colégio professor Quintiliano Leão Neto. Gratidão a cada professor que lá esteve comigo, a cada professor que chorou comigo, a cada professor que me deu bronca. Tem um professor que eu nunca vou esquecer na vida. Ele está aqui. Eu levo ele para a vida até hoje. O nome dele é André Ferrato. Esse professor, ele fazia eu copiar páginas e mais páginas do livro. Ele fazia, não, assim tá bom, não. Vou te dar mais uma semana de prazo e você vai copiar. Por que eu estou falando dele? Porque toda vez que eu penso em desistir, eu lembro dessa fala dele. Ele foi um professor, digamos assim, mau, mas depois que eu saí do Quintiliano, eu percebi o verdadeiro valor que ele teve para mim. Porque através dele e através de muitos que eu encontrei no Quintiliano, eu pude estar aonde eu estou hoje. Eu sou aluno de psicologia, eu trabalho, eu que pago minha faculdade, eu que pago meu matrícula. Minha mãe não paga mais nada para mim. Eu não sei quando foi a última vez que minha mãe me deu um calçado. Pelo contrário, eu que ajudo ela agora. Para quem não sabe, ano passado, minha mãe sofreu um acidente muito grave. Passou entre a vida e a morte. E eu que sustentei a casa com meu trabalho, com minha garra. Eu e minha irmã, que viramos adultos de um dia, da noite para o dia. Então, meninos e meninas, não desista de chorar. Se você quer ser uma juíza,
muitos vão pôr na cara de vocês, não vai ser não, você é uma escola pública, você é uma escola periférica. Então, muitas pessoas vão por maldade na sua vida. Igual eu recebi maldade da minha própria família. O que eu ia para fazer psicologia? Ele nem sabe falar direito, ele nem sabe andar direito. Olha o pensamento das pessoas até hoje, em pleno século XXI, que nós estamos em plena evolução e tem gente com os pensamentos pobres ainda, mas eu não culpo eles não. É porque não teve o conhecimento que nós estamos tendo, não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de um dia sentar numa sala de aula. Eu me orgulho muito de fazer parte da família Quintiliano Leonel. Toda vez que o João me chama para conversar, eu não mido esforços, eu não mido consequências. Eu logo o que eu tiver para fazer para o João, posso ir. Porque eu fui o primeiro aluno deficiente do professor Quintiliano Leonel no ano de 2010. O João Batista sempre brinca comigo. Eu sabia o que era inclusão, eu sabia o que era incluir, mas nunca tinha recebido alguém. O João teve que contar várias mesas para entrar na medida, para me sentar numa. O João foi um ser humano que fez o que nenhuma escola pode fazer, promover um bingo para beneficiar o aluno. O João me motivou a ir para Brasília, porque se fosse em outras épocas, o aluno deficiente nem iria ter oportunidade de estar à frente de uma escola. O João foi um pai protetor, mas ele falou, vou soltar sua mão também, você consegue ir. No primeiro ano que eu entrei no Quintiliano, eu quis jogar integrais. O João fica meio assim, passou a mão na cabeça, suou frio, deu batedeira nele, mas ele falou, se eu não deixar, eu vou estar privando ele de crescer, eu vou estar privando ele de voar mais longe. Então o João falou, vamos, o que for fazer. E nesse ano, minha sala foi campeã em primeiro lugar. Então, vai ter dias que vocês vai dar vontade de faltar aula, vai dar vontade de jogar, vai dar vontade de querer sumir da sala de aula. Vocês vão ter ódio de professor, porque eu já tive normal, mas tudo o que eles fazem é por bem da gente. Nada que eles emitem é por nosso mal. Eu tenho um trabalho que eu amo, que é a educação infantil.
Eu trabalho com crianças de 1 a 5 anos de idade. E desde cedo nós podemos perceber que até as crianças já começam a ter preconceito do diferente, até preconceito do normal, e elas tendo contato com pessoas ditas diferentes. É interessante, porque vai quebrar o tabu e eles vão passar o amor que é preciso para o próximo. O que mais eu posso falar para vocês? Faculdade. Escolha o curso que te interessa. Não vai pelo dinheiro, não vai pelo o que você vai ganhar. Dinheiro não é a causa. Consequência que é a causa. O que eu quero falar com isso? Você precisa estar bem, trabalhar feliz, trabalhar com sorriso no rosto, para você obter o dinheiro. Imagina se todos os professores que estivessem aqui odiassem a educação, odiassem pessoas, odiassem receber uma ordem do João. Imagina, ninguém iria ser médico, ninguém iria ser advogado, ninguém iria ser engenheiro, ninguém iria ser psicólogo. Então, cada um tem a sua missão na Terra. Então não, eu sei que tem muita pressão da família, muita pressão psicológica. Menino, você já vai terminar o colégio para não entrar em uma faculdade. Não importa se você vai entrar agora, se você vai entrar daqui 2 anos, 3 anos, mas se comece uma faculdade, porque você vai ver o tanto que é prazeroso fazer o que te faz bem, o tanto que é satisfatório. Tem dias que eu penso comigo mesmo, será que eu vou ser um bom psicólogo? Porque agora eu estou na reta final daquele frio na barriga, aquele pena tremedeira. Mas eu penso, eu já passei por humilhação dentro de escola, eu já passei humilhação em fila de lotérica, gente me confundindo, me abraçando, tipo, coitadinho, vamos deixar ele passar na frente, coitadinho, vamos pôr lá na frente do caixa. Então, eu vim para evolucionar o mundo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, porque o João me conhece, a Marilene me conhece, a Silvia me conhece muito bem. Quando eu bato o pé no chão, eu bato o pé no chão mesmo, eu vou atrás dos meus sonhos e tipo assim, se você terminar a faculdade daqui 10 anos, não é vergonha. Não é vergonha. Vocês têm que ter uma coisa na cabeça de vocês, fazer o melhor para vocês, não querer o melhor para a sociedade. Eu aprendi uma coisa para minha vida, eu vou ser o melhor para mim, porque só eu sei
Ah, não, tá cortando para mim, não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ian, parece que está falhando a sua internet. Tá me ouvindo? Acho que caiu, Está falhando muito. A internet dele. Espera aí, eu vou... Ah, não, tá bom. Como a internet do Ian cai... Pode falar, Ian. Então, vamos dar sequência com a fala da aluna egressa Lara Luiz Silva, graduando em Engenharia Civil no IF Goiano. Boa noite, Lara Luiz. É uma grata satisfação ter você conosco aqui hoje. Boa noite a todos. Bom, é até difícil, né, falar depois do Ian. Depois dessa fala tão incrível, eu tive a oportunidade de estudar com o Ian, então eu sei o quanto ele é guerreiro. O Ian é realmente uma inspiração para a gente todos os dias. Bom, acho que, como o João já falou, eu faço atualmente Engenharia Civil no IF, estou no 8º período, aquele pezinho ali na formatura, né? Ainda faltam mais 2 períodos. E eu estudei no quintiliano, né? Eu terminei o 3º ano em 2016. Então, já tem uns 5 anos que eu me formei. E, assim, eu deixei de ser aluna matriculada, mas eu sou aluna do quintiliano para sempre, porque eu carrego essa escola no meu coração. E eu falo para todo mundo que essa escola, eu devo a ela muito do que eu sou. Então, aí eu aprendi coisas maravilhosas desde o ensino, e também aprendi outras coisas que eu não tinha visto em outros colégios que eu já tinha passado. Eu participei de uma das primeiras turmas do Agente Jovem. Então, nesse programa, eu fui secretária e depois fui presidente, e eu aprendi coisas nele que eu levo para a minha vida. Então, sempre gostei de estudar. Eu gosto do estudo desde pequena, porque eu acredito que estudar é simples que a gente tem de chegar e alcançar os nossos sonhos. Então, lógico que não é simples, mas eu sempre vi como a escada que vai me levar com maior facilidade, com maior segurança. Então, essa é a dica primordial que eu dou, assim, logo de início, imaginem o que motiva vocês a estudarem. Então, não os meus pais me motivam a estar aqui, ou eu venho porque não tenho outra opção, mas o que você busca? Porque todo mundo tem um sonho. Se você não tem, você está em tempo ainda, você pode pensar em algo que você deseja e colocar ele lá à frente. E imaginar como a educação vai te levar até lá. Então, hoje a gente está vivendo uma situação no mundo que é muito triste, muito difícil, e que deixou mais clara ainda a importância da ciência, da educação, de entender algumas coisas para poder conseguir compreender o mundo. Porque, de certa forma, tudo isso que a gente está vivendo pode ser melhorado e poderia ter tido de outra forma se a gente tivesse mais apreço, talvez, pela educação. Então, esse é o primeiro ponto. Pensem em como o ensino pode mudar a vida de vocês. Quando eu estudava no quintiliano, eu participei dos Agentes Jovens e diversos projetos. E esses projetos, eles ensinaram coisas que eu levo para a minha vida. Então, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de acreditar no meu potencial, a ideia de liderança, porque isso também é muito importante. Então, ser uma aluna extremamente participativa, porque eu gostava de participar de tudo que estava acontecendo na escola, me ajudou muito, me fez crescer. E eu colho frutos de coisas que eu aprendi com o Agente Jovem, por exemplo. O caso da oratória. Eu tive a oportunidade de participar, ano passado, de um concurso de oratória pelo Rotaract Clube. E dentro desse concurso eu consegui ganhar a primeira fase, que era do estado de Goiás e de Mato Grosso. Eu fiquei em primeiro lugar e fiquei entre os 10 melhores do país, dentro do Rotaract, claro. E me perguntaram ao longo do caminho, você fez algum curso de oratória? E eu sempre falava, não, tudo que eu aprendi com a minha escola, porque aqui sempre me receberam muito bem e abraçaram as nossas ideias.
mais malucas possíveis. Então, se a gente queria fazer um cartaz de 3 metros, a gente tinha apoio para fazer esse cartaz de 3 metros, né, Silvia? Então, a gente sempre teve muito apoio. Aos poucos, a gente foi conquistando ali o João e a gente ganhou a oportunidade de apresentar alguns eventos, de falar com pais, de falar com os alunos. E quando eu entrei na faculdade, isso fez toda a diferença, porque muitos colegas meus nunca tinham tido a oportunidade de falar com pessoas. E eu já tinha tido essa oportunidade. Então, uma plateia com 50 pessoas já tinha feito isso. E você tem ali aquele benefício de eu já fiz, a minha escola me proporcionou. Então, aproveitem essa oportunidade que o Quintiliano te dá, de ser um aluno que está mais ativo, de poder ter alguma ideia, conversar com os professores, de todo mundo te auxiliar a realizar aquele evento. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje em um evento, porque era uma coisa que eu gostava muito dentro do Quintiliano realmente participar de todos os eventos. E do quesito ensino, quando eu estava no 3º ano, eu imaginei o que eu queria fazer. Então, eu decidi que eu queria fazer engenharia civil, porque eu gostava de matemática e de física, e tinha que ser uma faculdade pública. Então, eu queria fazer no Instituto Federal. Primeiramente, por ser o Instituto Federal, né? E depois também porque eu não teria condição ali de pagar uma faculdade privada nesse curso que eu tinha vontade. Então, naquele ano, eu senti a necessidade de lutar mais ainda pelos meus estudos. E aí, com isso, eu conversei com o João, como o Ian falou, o João é sempre muito parceiro, e ele conversou com um pessoal de um cursinho, que também dava aula aqui, que dava, né, na época, e a gente conseguiu fazer um esquema que eu trabalhava à tarde e consegui estudar nesse cursinho à noite. E esse ano foi um ano bem complicado, porque então eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e estudava à noite. E eu não vou dizer para vocês que o estudo é a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Realmente, a gente fica cansado, a gente tem outras coisas melhores para fazer, que a gente acha, né, que pode fazer, e faz parte. Só que quando a gente colhe o resultado, é muito bom. Então, o resultado que eu colhi desse ano tão corrido foi a minha aprovação lá na faculdade, que eu consegui passar na primeira chamada. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, e se eu fosse a Lara, que estava lá no 3º ano, eu gostaria de escutar, é que cada ensino que você tem aqui no ensino médio, ele vai fazer diferença. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, essa sua base vai fazer a diferença. Então, às vezes você está cansado mesmo, você não está afim de prestar atenção. Eu penso muito na física, porque foi física e matemática que mais tem no meu curso, né? Mas às vezes você está cansado, você não quer prestar atenção ali naquela aula, aquilo não é importante. E você consegue passar sem aquilo. Tudo bem, você passou na matéria sem aquela parte. Só que quando você entra na faculdade, você vai entender que faz falta. A gente começa a entender que o estudo, ele não é para passar de ano, que o estudo não é para mostrar a nota para o professor, que você precisava daquele conteúdo para depois na faculdade não ter tanta dificuldade. Então, por mais que eu tenha me dedicado, eu era uma aluna que buscava tirar sempre notas boas no colégio, quando eu entrei na faculdade, eu ainda levei um susto, porque ali é um ambiente diferente, é um ambiente mais competitivo, os professores, eles cobram muito mais, então você não tem essa coisa de, você não sabe, eu vou te ensinar. Não, você tem que saber. E aí eu senti falta desse conhecimento anterior. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria aproveitem agora que vocês estão no 1º, no 2º, no 3º, ou no ensino fundamental, para poder dedicar um pouco mais de tempo aos seus estudos, para entender um pouco mais dos conteúdos. Estudem por vocês, para ter conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Você vai usar esse conhecimento algum dia, nem que seja para, não vou usar no meu curso, mas você pode entender alguma notícia, algo de economia, você pode entender algo do nosso país. O conhecimento é uma bagagem que você guarda com você para sempre. Então, a gente não tem, às vezes, acho que quando a gente é muito novo, né, eu tô falando isso, mas tem 22 anos, mas quando eu era mais nova eu ainda não tinha entendido isso, que como era complicado. E se preparem para o Enem. O Enem é uma prova que vai mudar, que pode mudar a sua vida, é uma oportunidade incrível. Então, preparem-se agora. Então, hoje em dia a gente tem, para quem tem acesso na internet, a gente tem muitos conteúdos. Vocês podem também pedir ajuda para os professores. Se dediquem, essa é a hora de vocês se dedicarem, porque depois, gente,
Quando a gente entra na faculdade, que você entra no mercado de trabalho, fica tudo muito mais complicado. Todo esse tempo que você poderia ter fica muito mais escasso. Enfim, para falar dos frutos que eu colhi, então, dentro da faculdade, eu trabalhei com projetos de ensino de física, eu também trabalhei com alguns projetos de estatística, e atualmente eu estou trabalhando com um projeto de iniciação tecnológica com bolsa, que é na área de pavimentação, e eu tive a oportunidade de participar no finalzinho do ano de um congresso nacional, e eu fiquei em primeiro lugar como projeto em andamento. Então, é algo que a gente vai colhendo, vale a pena. Então, tem uma frase, né, de um escritor que chama Robert Fuller, que ele fala que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, se esforcem, coloquem o sonho de vocês lá na frente, imaginem que esse caminho, ele é tortuoso, mas que não importa o caminho, o que importa é o que você está buscando lá no final. E aí, é lógico que não é fácil, então eu sei que a gente está num momento complicado, né, de nossas vidas. Estudar de casa não é fácil, eu falo porque eu estou estudando. A gente tem os problemas da nossa família, a gente tem os problemas do mundo. Não é fácil, mas imaginem que um dia vai ser melhor que o outro. A gente tem dias bons e tem dias ruins e faz parte, né? Então, imaginem onde vocês querem chegar. Não se desanimem de forma nenhuma, porque por mais que eu tenha entrado na faculdade, e aí eu tenha encontrado outros colegas que vieram de escola particular, que fizeram muito mais tempo de cursinho, e aí você acaba se sentindo que faltou alguma coisa que você não sabia, não se dedicou o suficiente no ensino médio, mas mesmo assim eu consegui alcançar o pessoal, consegui acompanhar o que estava sendo disposto. Então, todo mundo consegue, a gente é capaz, só precisa de força, esforço, dedicação, que vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite e agradeço demais pela participação. Lara Luíse, assim como o Ian e como o professor Valdivino, o Carlos Augusto, vocês abrilhantam o nosso trabalho. Não só vocês, mas muitos outros. Nós escolhemos vocês porque são aqueles que são, assim, prontos à hora que a gente chama, tá? Muito obrigado, Lara Luíse. E a gente já sabia que vocês 4 seriam capazes de brilhar onde quer que vocês fossem ou onde quer que vocês passarem. Isso era registrado. E assim como todos que estão aqui nesta noite, nesta reunião conosco, todos que poderão estar assistindo depois, né, que está sendo gravada esta reunião, e que puder prestar atenção na sua fala, porque a sua fala é muito pura, muito verdadeira, muito simples e muito clara, né? Fácil de entender, que qualquer um que está aqui possa colocá-la em prática. Não deixe para depois, faça agora. Não deixe para depois. Vou repetir, faça agora o que tem que ser feito. O benefício é só para aquele que faz. O benefício é para aquele que aprende. O conhecimento é uma bagagem que não pesa e é uma bagagem que você leva para o resto da vida e que ninguém te toma, exceto com a morte. Então, eu espero, Lara Luíse, espero que neste momento, nesta fala de vocês, alunos egressos, na fala do Ian, o quanto o Ian desenvolveu, o quanto o Ian mostrou que um ser humano é capaz, com tantas limitações, com tantas dificuldades, tanto na dicção, na locomoção, né, na coordenação motora, e o Ian está hoje prestes a dar um presente maravilhoso para ele mesmo, a formatura em psicologia. Você, com a sua desenvoltura, com a sua simplicidade, com a sua meiguice, está aí concluindo aí o curso superior na área de engenharia civil, que, assim, muitas pessoas almejam, mas não têm coragem de encarar, pela matemática, pela física, pela química, né, que é muito pesado, é muito puxado, mas você ergueu a cabeça, você foi em frente e você está mostrando para o mundo e para você mesma que você é capaz.
Ok? Muito obrigado, Lara Luiz. O Ian tinha pedido um tempinho para fazer a conclusão da fala dele, porque a internet dele cortou. Ian, você ainda quer fazer uma conclusão? 2 minutos, Ian, para você fazer a conclusão da sua fala. Só um recado que eu quero deixar para os alunos, para os professores, para o João, que dedique muito, porque você vai sentir falta da escola, você vai sentir falta do João pegando no seu pé, você vai sentir falta do André Ferrado pegando no seu pé. Se eu tivesse um André Ferrado na faculdade, talvez eu estaria melhor, talvez eu estaria bem melhor. André Ferrado, eu te devo toda a gratidão do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Valdivino. Esse fez parte da minha formação. E eu estou colhendo frutos. E espero colher ainda mais frutos. É não para me engrandecer, para ninguém, para mim provar, para mim mesmo, que eu posso ir além, que eu posso ir até aonde eu aguentar. E se eu aguentar, eu vou ir. Eu posso me machucar, eu posso cair, mas eu nunca vou desistir, nunca desista. Sempre lute e lute, pensando que vai ser a última coisa que vocês vão fazer. Muito obrigado pela oportunidade. E, mais uma vez, somos nós que agradecemos. Para nós, a oportunidade é nossa, de mostrar para os nossos alunos atuais o quanto vocês brilharam e brilha até hoje. Ian, você é um exemplo de superação. Você, Ian, é um exemplo de determinação. Você, Ian, é um exemplo de pessoa. Você, Ian, dá para a gente o prazer de viver, porque você é inspiração. Porque quando eu me canso, quando eu olho para a sua atitude, pela sua determinação, eu renovo as minhas forças. Não, Ian, não é para te engrandecer, não. Você já é grande por si só. Você já é vencedor por si só. E eu espero que os alunos que aqui estão presentes, o Ian fala difícil não é porque ele é manhoso, não. O Ian fala difícil de entender porque ele tem uma deficiência na dicção. O Ian anda difícil não é porque ele quer, não. O Ian anda difícil é porque ele tem uma limitação na coordenação motora, então, na locomoção. O Ian, ele faz da dificuldade a ponte para o sucesso. E é isso que você precisa, é disso que você precisa. Eu vou até aproveitar e fazer um desabafo. Às vezes, hoje mesmo eu visitei no mínimo vou até mostrar para vocês aqui, meio bagunçado a minha mesa, mas eu consigo. Eu visitei várias casas, meninos perfeitos fisicamente, meninos com todo o vigor da vida, deixando de fazer tarefas, tendo que ir na casa, aí quando você chega na casa, fala, puxa, mas já vim aqui 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa do mesmo jeito, sem fazer a tarefa. Gente, como pode? Os meninos que estão aqui presentes sabem que agora é tudo pelo sistema, não está escondido, não é porque a minha câmera está desligada, vou mostrar aqui, que vocês não estão sabendo que eu estou aqui. Agora a internet, a comunicação faz com que tudo aconteça ao mesmo tempo, que tudo é possível ao mesmo tempo. Então, tenta ludibriar, querendo falar, eu fiz, como que você fez? Aí quando descobre que a coisa é tudo interligado, como uma teia de aranha, tá, mas eu esqueci de enviar, então não adiantou. É a mesma coisa de você ter o dinheiro para pagar e não ir lá pagar, não adianta. Mas eu vou ter o dinheiro para pagar, mas o que adiantou? Você não pagou.
Não adianta. Então, são situações que vocês têm que levar para a vida. Lara Aloíse, tudo que pedia para ser feito aqui, podia ser uma barbaridade. João, mas você acha que dá certo, João? Mas eu vou fazer. E fazia bem feito. O Ian representou a escola, a Lara Aloíse representou a escola fora do estado, fora da nossa jurisdição, Brasília, Goiânia. Vocês foram para algum outro estado? Não, só Brasília e Goiânia. Só Brasília e Goiânia. Você também, Lara? Não, eu fui para Goianésia. Só Goiânia do mesmo estado, não foi para Brasília, foi só para Brasília. Então, representou a escola, representou toda a coordenação regional e representou o estado em Brasília. Isso é muito gratificante, gente. E qualquer um de vocês podem ser assim. Qualquer um de vocês podem fazer a diferença, e diferença positiva. Muito obrigado, meninas. Passo a palavra agora para nosso aluno egresso, Valdivino Alves Carneiro, graduando em Ciências Biológicas no IF Goiano, que também contribuiu como professor aqui nessa instituição e que também brilhou e continua brilhando como professor. Então, com vocês, Valdivino Alves. Boa noite, pessoal. Desde já eu quero agradecer a presença de todos e agradecer o convite. E assim como a Lara e o Ian falou, a gente sai do quintiliano, mas o quintiliano não sai da gente. Não tem como. Onde eu vou, e eu tenho certeza que qualquer aluno que seguiu vários segmentos, onde vai, fala que veio do quintiliano. E eu falo com mais orgulho ainda, porque eu fui aluno, Além de aluno, voltei, fui professor. Então, minha jornada no quintiliano começou em 2009. Logo quando eu cheguei em Rio Verde, eu terminei meu ensino fundamental no quintiliano, onde a maioria dos professores de vocês, inclusive o João, foi meu professor. E depois eu fiz o ensino médio aí no quintiliano e ele foi meu diretor. Eu tive o prazer de ter o André Ferrato como professor, de ter o Osmair, de ter a Silvia, de ter a Elisvane, que teve um papel muito importante na escolha do meu curso. E quando eu voltei para ser professor em 2014, eu voltei com algo na minha mente, que eu queria ser o professor que eu não tive. Eu queria ser para os meus alunos o professor que eu queria ter. E a Marilei sabe disso que eu vou falar, que eu nunca entrei na sala de aula e olhei com indiferença meu aluno. Por quê? Porque nós, como professores, temos um papel fundamental na determinação do que vocês serão lá na frente. Ah, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver. A forma como eu trato um aluno na sala de aula determina muita coisa. Então, eu posso dizer com todo orgulho que é claro que ninguém é perfeito, mas eu não tive um problema sequer com os meus alunos. E eu fico muito feliz em saber que a grande maioria desses alunos, incentivados por mim e por outros professores, seguiram a faculdade. E uma grande parte deles foram parar justamente no lugar que eles achavam que ia ser mais difícil, que era o Instituto Federal Goiano. Isso é extremamente orgulhoso para mim, eu andar nos corredores e ver alunos que eram quintiliano ali, isso é perfeito. Então, o recado que eu deixo, professores, vocês não imaginam o quanto que vocês têm esse poder de interferência na formação acadêmica de cada aluno que está aqui. Nós temos que ser professores incentivadores. Quando a Lara disse aí que fez um mural de 3 metros, gente, isso não é impossível, não. Se um aluno tem uma ideia dessa, invista na ideia do seu aluno. Isso aí vai servir de base para que ele conquiste coisas cada vez mais difíceis de acreditar, de acontecer. Isso é importante. Então, de antemão, eu agradeço muito pelos professores que eu tive no quintiliano, que foram fundamentais para que eu fizesse a minha escolha. Escolhi ciências biológicas e eu sempre incentivava os meus alunos a ser biólogos. Eu entrava na sala de aula, Lara vai ser bióloga, Ian vai ser biólogo, Por todo custo eu queria que todo mundo fizesse biologia.
E eu incentivo vocês agora da mesma forma. Escolham um curso, mas não escolham, assim como o Ian falou, um curso que vai dar dinheiro. Ah, vou fazer medicina porque medicina vai me deixar rico. No meio do caminho, né? Então, por isso que esse momento aqui é importante, né, de vocês conhecer os cursos. Antes, quando a gente estava no presencial, os nossos alunos iam muito para Goiânia, nas feiras do trabalho, conhecer os empregos, conhecer os cursos, né? E é isso, pessoal, acreditem, nada é impossível quando nós temos força de vontade. Se a gente quer, basta acreditar, acredita no seu potencial, não é porque um ou outro te diminuiu que você vai desistir. Isso aí você vai ver sua vida inteira, eu vejo isso até hoje, né? Então, acredite, né? Ah, é difícil entrar no Instituto Federal Goiano. Não é difícil. Quando eu estava aí, a gente fez mutirões e mutirões de inscrições do Enem, todos, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, faziam o Enem, para eles se prepararem, para eles acreditarem, para chegar lá na frente, está mais fácil. Muitos falaram que não conseguiam entrar no IF, e não é difícil. Muitos entraram, né? E a gente vê esses alunos brilhando hoje em dia, é super gratificante. Então, pessoal, sejam essas pessoas que vão atrás dos seus sonhos. Não desistam. Hoje eu trabalho num segmento totalmente diferente, né? Hoje eu estou na Associação Pestalozzi de Rio Verde. Não sei se vocês conhecem, mas lá funciona uma escola chamada Escola Dunga de Ensino Especial. Hoje eu trabalho com alunos especiais, que para mim está sendo um grande aprendizado. Desde quando eu entrei lá, todos os dias é um aprendizado diferente. Então, eu trabalho hoje com alfabetização de alunos com deficiência física e intelectual. E assim como vocês, no dia a dia, as pessoas ensinam muito. Eu aprendi muito com os meus alunos, estou aprendendo agora com estes também, superação principalmente, a não reclamar das coisas, que eu acho isso que tem sido fundamental. E eu digo mesmo para vocês, o que eu quero dizer com isso? Cada pessoa que está aí do seu lado, principalmente na escola, e é lamentável que a gente não está no sistema presencial agora, eu sinto muito isso, porque eu acho que nesse modo a educação está sendo tão desigual. Olha só, que nós temos 47 pessoas nesse grupo, mas quantos e quantos alunos o Quintiliano não tem? Né? Quem dera se todos estivessem ouvindo tudo isso aqui agora, né? Então, vão atrás, pessoal, dos seus sonhos, incentiva os seus professores a serem incentivadores, porque os meus faziam isso. Ah, Maurício, vamos fazer uma coisa diferente aí, e a gente fazia. Então, vocês também têm esse poder, né? Chega no professor e fala, olha, professor, vamos fazer isso aqui vai ser bom demais. Eu tinha um aluno, o nome dele é Guilherme, e ele me ensinou uma coisa fundamental que eu nunca aprendi na faculdade, e até hoje eu não vi nenhum professor do Instituto falando. Ele falou assim, se você acha que assim você vai conseguir, olha só para vocês verem o poder que um aluno tem. Professor, se você acha que dessa forma como o senhor está agindo, vai conseguir o respeito de algum de nós, o senhor está muito enganado. Mude a sua metodologia, e aí o senhor vai ver como vai ser diferente. Foi assim, feito mágica. O Guilherme me ensinou isso. Na época era segundo ano C, se eu não me engano. Isso está comigo até hoje. Eu vou levar isso para sempre. O que eu quero dizer? Que cada um de vocês tem um poder muito grande nas mãos. Mas vocês têm que aprender a usar esse poder. Incentivar o seu professor a ser incentivador, incentivar o seu professor a lhe mostrar novos caminhos. Quantos e quantos alunos, eu tenho certeza que muitos aqui têm ideias geniais,
Vocês precisam ser ouvidos, porém, vocês precisam se fazer ser ouvidos pelas pessoas. E eu tenho certeza que dessa forma vocês vão fazer escolhas para a vida toda de vocês. Assim como a Lara falou e o Ian, aproveitem cada reclamação que o professor faz para você, porque vai te fazer uma falta tremenda. Quem tem tendência a seguir biologia, eu não conheço mais os alunos que estão aí. Se um professor pedir, olha, desenha tantas páginas do livro, faça os desenhos. Se um professor André Ferrado, porque ele fazia isso na minha época, copia tantas páginas do livro, copie tantas páginas dos livros, sem reclamar, porque vocês vão ver, pode demorar, mas vai chegar um dia que vai ter um resultado, e você vai falar, nossa, ainda bem que eu copiei aquele tanto de páginas, ainda bem que eu fiz aquele tanto de esquemas, porque tudo que um professor faça na sala de aula é importante para a sua vida. Tenta absorver. E da mesma forma, o que você vive serve de lição para o seu professor. Eu tinha um carinho muito grande para os meus alunos do noturno, porque o noturno a gente sabe que é diferente, é especial. É um pessoal que trabalha, é um pessoal que já tem uma dificuldade no decorrer do dia, e ali na escola eles têm que ser acolhidos. Né? E eu fazia isso com os meus alunos. Meus alunos, eles tinham que se sentir acolhidos, eles tinham que se sentir bem dentro da sala de aula, para que eles pudessem produzir. E do noturno saiu uma ideia fantástica, que foi para o Instituto Federal uma vez, e foi sucesso. Vocês logo mais vão ver isso em biologia, quem estuda no conteúdo de evolução, os meninos do noturno confeccionaram vários fósseis de mentirinha, né, fósseis, registros antigos, da antiguidade. Os meninos do matutino também chegaram a fazer isso. Isso não partiu de mim, partiu de alunos, né? Então a gente tem que ter um carinho muito grande com os alunos do noturno, a gente tem que ter um carinho especial com os alunos do matutino, aliás, enfim, com os alunos do ensino médio. Tá? E eu digo isso para os professores. Vocês são importantes na vida deles, façam eles se sentir importantes, porque vocês têm um papel fundamental na vida de cada adolescente, de cada adulto que está estudando nessa escola. E o Quintiliano se tornou uma escola conhecida, vamos dizer assim, em outros estados, né? A gente começou a fazer o Quintiliano se tornar uma escola aberta por meio de projetos, né? Era uma escola de projetos, não era aquela escola só da sala de aula, aquela escola onde o aluno entrava para dentro da sala e se trancava lá dentro e acabava. O Quintiliano se tornou uma escola aberta e isso fez total diferença na vida acadêmica dos alunos, e eu acredito que faz até hoje, e vamos torcer para que a escola permaneça assim, né, porque surgiram daí várias mentes grandiosas, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam a melhor escolha, e eu espero ver vocês lá no Instituto Federal, espero ver vocês crescendo profissionalmente. Aqui tinha que ter muitos alunos, tem o José Eduardo, que virou jornalista, né? E olha só para vocês terem uma ideia, ele começou com um projeto aí na escola chamado Jornal Quintiliano. Hoje ele está brilhando nas telas da TV, né? E entre outros, né? Temos vários outros alunos que estão brilhando. A Ana Gabriela, que, se eu não me engano, está agora como veterinária, né? Então, é isso. Isso tudo aconteceu porque a gente apostou em cada um, e a gente acreditou em cada um desses alunos, e isso fez total diferença na vida deles. Muito obrigado, professor Valdivino. Assim como aluno, o senhor brilhou como professor aqui nesse colégio. Assim como aluno, o senhor deixou história como professor. Assim como um bom aluno, o senhor deixou a sua marca como um bom professor. E espero um dia termos o prazer de tê-lo de volta como professor aqui conosco. Assim,
Deus nos abençoar. Agradeço muito, professor Valdivino, a sua contribuição, assim como agradeço a contribuição do Ian, a contribuição da Lara Luize. Então, agora, iremos passar a palavra para um aluno egresso que também muito brilhou aqui dentro da escola, embora ele era mais introvertido, mais no mundo dele, mas sempre brilhou no seu modo de ser, no seu modo de viver, e agora, além da extroversão, ele é um bom cidadão e também brilha como um profissional. E já devolveu e tem devolvido aqui para essa instituição contribuições inesquecíveis. E está aqui hoje para trazer novamente a nós o prazer do aprender através da sua contribuição. Então, com vocês, o Carlos Augusto, psicólogo e escritor, aluno egresso do Colégio Estadual Professor Quintiliano, mais um dos nossos orgulhos de sermos professores. Com vocês, Carlos Augusto. Olá, boa noite a todos. Bom, para não começar diferente das vezes anteriores que eu tive a possibilidade de encontrar vocês, vamos começar com a escrita, né? Já que o João falou aí de quando eu era introvertido, de quando eu ficava no meu canto, às vezes escrevendo, não tão comunicativo, né, como a grande maioria dos outros colegas da sala, né, da mesma idade. Então, para começar, em forma de agradecimento, o João, que já está aí com o meu livro novo, que presenteou a filha, queria falar um pouquinho sobre os professores, então. O professor dá base ao sonho, faz ampliar o pensamento, faz a ideia ganhar vida, estimulando os alunos a cada momento. Ele não ensina só a matéria, ele também ensina a vida, fazendo com que cada aluno enfrente qualquer lida. O professor é um poeta da arte de educar. É um microfone amplificado para os tolos que tentam silenciá-los. O professor... Peraí, vamos voltar. Tem muito tempo que eu não declamo esse. Ó, o professor é um poeta... O professor é um poeta da construção do ser, que acredita no seu futuro, mesmo sem você saber. E sem essa separação dos que só falam o que convém. A família educa e a escola também. Bom, é uma forma de agradecer e, ao mesmo tempo, fazer aí um contestamento com relação ao papel que o professor exerce na nossa vida, que às vezes, acredito eu, os professores não conseguem mensurar a dimensão e a importância de tudo isso, né, pela quantidade de alunos que vocês possuem, mas vocês fazem, né, e continuarão fazendo até o findar da vocação, né, o findar dos tempos, muita diferença na vida dessas pessoas. E foi justamente, né, por conta de alguns professores, vou mencionar de forma específica, né, Luzia e Lourdes, professoras de português, que fizeram além do que é previsto na sua profissão. O que eu quero dizer com isso? A função do professor seria ali, ter uma boa relação com seus alunos, ensinar o que é previsto nas matérias, nos cronogramas, mas a escola foge, né, dessa linha padrão. Então, elas tiveram essa sensibilidade de, durante, né, o meu caminho na sala, de me observar, de ver o que eu estava fazendo, de corrigir textos que não faziam parte da aula, mas ainda assim destinar um tempo e uma atenção para fazer essa correção. Então, elas estavam fazendo além do que era previsto. E isso reflete muito o que eu faço hoje, né? Então, se hoje eu tenho 5 livros publicados, eles só existem hoje porque antes existiram elas, né, que fizeram além do seu trabalho. E hoje eu faço além das possibilidades também que me são apresentadas, certo? Porque quando a gente para pensar, por exemplo, até algumas décadas passadas, não era comum, por exemplo, pessoas
que são da minha cor estarem em destaque em áreas que exigem um conhecimento maior, ou trabalhos que estão classificados como trabalhos intelectuais, como o ser escritor ou ter livros publicados. E o que me possibilitou isso, o que me tirou da margem, né, das possibilidades ruins do caminho, foi justamente a educação e foi justamente as pessoas, os professores que estiveram no meu caminho, né? E isso reflete também no meu trabalho enquanto psicólogo. Eu comecei relativamente de forma precoce, né? Eu terminei os estudos em 2011, se eu não me engano, ensino médio, aí no quintiliano. Eu entrei quase no findar do ensino fundamental, então foram basicamente 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, eles fizeram a diferença no meu agora. É engraçado a gente pensar, porque quando a gente é aluno, parece que a gente não compreende todo o processo. Às vezes a gente não consegue enxergar todas as perspectivas do futuro. Mas o futuro se faz no agora, né? Se o agora não for bem feito, o futuro vai ser dificultoso. Então parem para pensar. Hoje, quando eu coloco o meu pensamento lá atrás, eu vou retrocedendo um pouco, analisando o caminho, as coisas que eu fiz, as coisas que eu deixei de fazer, o que eu precisei abdicar para, né, ter a possibilidade de ter a minha profissão hoje, as minhas 2 profissões, embora enquanto escritor não haja regulamentação no nosso país, mas são 2 profissões. Então, quando eu paro para pensar, e aí eu analiso e falo, caraca, olha a influência que esse professor teve no meu caminho. Olha a influência que aquela atitude que ele teve e durante um mês ou durante todo o processo, falando de coisas mais específicas, como das professoras que, né, fizeram coisas por mim que não eram previstos. E aí hoje eu vejo que eu faço muita coisa também que não está no previsto, não está no que é estabelecido como condicionamento social, né? Que às vezes fala, faça isso, né? Ou, por exemplo, as meninas, né, e os meninos trouxeram aí anteriormente que hoje há uma estimulação gigantesca, né, para que as pessoas tenham autonomia financeira, que você tem que fazer as coisas por dinheiro, que o dinheiro tem que chegar rápido, que você tem que se formar, e, né, tem que sair da escola, tem que ir para a faculdade, depois da faculdade você já tem que ter uma profissão. Então, traçam para a gente, né, fazem com que a gente se submeta, às vezes, a determinadas pressões sociais e matando os nossos reais desejos, né? Então, quando os meninos falaram isso, eu fiquei novamente lembrando do meu caminho, né, da importância de fazer as coisas que você ama, de entender as suas vocações, de entender as suas habilidades e de, antes de tudo, pensar em ter autonomia de pensamento, que é muito mais importante do que ter autonomia financeira, né? O quanto é que é nisso que a gente vê pessoas aí com doutorado, com pós-doutorado, com PhD e não sei o quê, enfim, teve todo o processo de ensino, tem uma estabilidade financeira, né, mas enquanto são pessoas ruins, são pessoas que tiveram conhecimento, mas vivem na ignorância, certo? Então, a gente tem que pensar que a base, né, para tudo é o conhecimento, né? Então, mesmo que muito provavelmente seja difícil para vocês, alunos, enxergar o processo hoje como um todo, lembre-se sempre que começa no agora. Então, se o estudo, né, se não houver um esforço, se não houver uma dedicação que seja mais que suficiente, né, se você não fazer bem o processo agora, lá na frente, né, as dificuldades aparecerão. O processo vai ficando mais complexo, as cobranças vão ficando maiores. Então, é muito importante que vocês não esqueçam do agora. E bem, eu havia preparado certo conteúdo para partilhar com vocês, mas vi que o momento mesmo é de fazer o relato de experiência, né? Então,
queria falar também do processo de quando eu comecei. O meu primeiro trabalho foi como vendedor de alface, um trabalho que eu fazia sem meus pais saberem, né? Eu só aparecia lá com uns trocados, uns 5, 6, 7 reais na época, e isso já me dava uma alegria, né, gigantesca, só por ter a possibilidade de estar fazendo algo, de estar me dedicando a algo e ainda estar sendo reforçado, né, por um valor, por mais que seja mínimo, né, na época era muito, mas isso é parte do processo. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, muitos jovens, muitos alunos já querem sair da faculdade, já querem estar ganhando bem, já querem, né, ter muitos contatos e etc. E acaba se perdendo no caminho justamente por não observar o processo, por deixar tudo no automático. Eu, quando eu terminei a faculdade, terminei com 20 para 21 anos, né, porque eu entrei com 16, e eu sempre via que a maioria dos outros colegas, né, da faculdade já queriam sair, quem veio de família, né, abastada, o que não é o meu caso, né, às vezes já tinha uma clínica para poder atuar, às vezes já tinha sua sala, já tinha suas garantias, seus privilégios, e já queria sair ganhando rios de dinheiros, fazendo, enfim, né, fazendo o caminho por terem menos dificuldades, né? E eu, quando eu saí, eu fui diretamente para uma escola colocar em prática, né, o conhecimento acadêmico, aquilo que eu conheci, que eu pude ter de experiência durante a faculdade. Durante a faculdade já havia me submetido a alguns trabalhos específicos, já dentro da minha área, então é bacana que quando vocês saírem também, né, da escola, concluírem, vocês pensarem bastante na prática durante o curso em si, né? Não espere chegar no final para começar a praticar, porque quanto mais vocês praticarem antes, né, se dedicarem no processo, mais facilidades vocês vão ter após a formação de vocês. Então, esse é um ponto muito importante. Então, retomando, tem tempo ainda, João? Você apareceu aí? Tem sim, professor, é porque foi para Sebastião tirar um print. Fechado. Então, vamos lá. Então, retomando, quando eu concluí a faculdade, eu já tinha tido experiências, né, no campo, na prática, dentro da minha área de atuação. E quando eu concluí, realmente, eu já fui direto para uma escola, né, enquanto todo mundo já queria ir para suas clínicas, alugarem suas salas, para ganharem mais dinheiro. Eu fui para a escola, coloquei em prática todos os conhecimentos que eu aprendi durante a faculdade, ganhei experiência e cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos após, né, nessa escola, enquanto professor, enquanto auxiliar terapêutico, justamente com crianças especiais também, com autistas, com pessoas com deficiência intelectual, com déficit de atenção, hiperatividade, vários transtornos de aprendizagem e outros. Então, tive toda essa experiência, depois pude ir para o meu consultório e automaticamente, né, em curto prazo de tempo, pude ter a oportunidade de ter muitas indicações, de, né, ter vários contatos, conseguir fazer vários networking, fazendo palestras, enfim, né? Hoje, por exemplo, eu tenho na minha sala, né, tenho que atuar em mais de uma sala, com todos os horários lotados, mas é um processo. Eu não comecei ontem. Eu me submeti a várias coisas que a grande maioria das pessoas não se submeteriam passar, justamente por essa pressa, por querer tudo para ontem. E, como eu já diria aquele ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição, né? E embora não sejamos perfeitos, estamos aí num processo contínuo de mutação e aprimoramento. Então, esse processo serve para isso. Para quando a gente sair lá na frente, a gente poder executar um trabalho de qualidade, a gente poder fazer algo que a gente goste, se envolver nisso, ter alegria, ter prazer nisso. Porque eu lembro lá atrás, nos meus 14 anos, eu conheci um cara, eu já até mencionei ele aqui outras vezes, que se chama Eduardo Marinho, e ele conheceu um senhor,
e que morava no prédio dele e que tinha uma carência muito grande de comunicação, porque ele não tinha pessoas próximas dele, né? Ele era um empresário renomado, de sucesso, tinha várias empresas, viajava para o exterior todos os anos, mas estava ficando velhinho e precisava se aposentar. E aí, nessa idade, né, sem poder fazer mais nada, sem ter a mesma vitalidade para poder fazer as coisas que amava fazer, né? E ele falava assim, eu fiz tudo que me mandaram fazer. Hoje eu tenho tudo isso. Tenho empresas, posso viajar para o exterior quando eu puder, tenho dinheiro, sou bem-sucedido e me sinto frustrado. E isso, né, me deu um despertar de que, peraí, eu não quero chegar lá na frente e falar o que eu fiz. Eu não quero chegar lá na frente e me questionar por que eu não fiz o que eu realmente amava fazer, por que eu não fiz o que eu realmente gostaria de fazer, né, que eu teria prazer em fazer. Porque lá na frente não tem como voltar, o tempo não volta para trás. Então, aproveitem o processo, se dediquem durante esse processo, não tenham pressa, faça com cautela, adquira o conhecimento, tenha certeza desse conhecimento e pensem que hoje, principalmente no nosso momento atual, se tendo um ensino, né, se vocês terem um ensino médio, terem uma faculdade, já é difícil, já é complexo, imagine para quem não tem. É importante que vocês pensem isso, que vocês pensem de forma mais realista possível. A gente está num país que a gente tem 27 milhões de analfabetos, ou melhor, são 27%, né, de analfabetos, que equivale a mais de 50 milhões. Então pensem no privilégio que vocês têm de poderem ter um professor, de poderem ter uma escola, de poderem estar estudando, de poderem ter internet agora para estar ouvindo o que a gente está falando. Isso é um privilégio, isso precisa ser reconhecido, certo? Então, se para quem tem toda essa estrutura de ensino é difícil, digo novamente, imagine para quem não tem essa possibilidade. Então, reconheçam esse privilégio e continue lutando pelos seus direitos. Direito de estudar, direito de trabalho, direito de moradia, direito de viver a vida com dignidade, né? Visto que a gente aí tem muitas problemáticas sociais, governo que sabota a educação, governo que dificulta a empregabilidade, governo que não está preocupado com a economia, que tem uma dívida externa que nunca vai ser paga, porque não é do interesse de ser paga. Então, a maior arma, né, que a gente tem para lidar com toda essa estrutura perversa social é o conhecimento, é o estudo, é isso aqui, ó. São os livros, né? Eu gosto muito de uma citação do Sérgio Vaz, que é um poeta amigo meu de São Paulo, que ele fala, quem lê enxerga melhor. E não há como discordar disso, né? Quando a gente está falando da leitura, não é só da leitura de livros específicos, né? Embora vocês vão precisar também dessas leituras, né, numa faculdade, assim como vocês precisam na escola. Mas é a leitura do mundo, né? Então, quem lê enxerga melhor. Quem tem conhecimento enxerga melhor o mundo. E quem enxerga melhor é capaz de ter uma sensibilidade maior para lidar com tudo que engloba esse mundo em si. Fatores sociais, trabalho, familiar, relacionamento pessoal, interpessoal, para todas essas questões especificamente. Se você tem conhecimento, você tem uma probabilidade maior de lidar melhor com elas e, consequentemente, também, falando aí já da psicologia, de ter menos problemas, de ter menos dificuldades emocionais, de estar livres de transtornos, de depressão, de ansiedade, de burnout, de, enfim, toque, né, centenas de problemas específicos que, se as pessoas não se cuidarem, né, podem desenvolver. Bom, acho que era basicamente isso. Só para concluir, eu queria detalhar para que vocês nunca esqueçam da diferença de trabalho e emprego, né? Porque tem muita gente que procura emprego, né? Que só quer fazer coisas para realmente levantar um dinheiro, ter uma renda, poder comprar as coisinhas que gosta, mas procurem trabalho, procurem profissão,
né? Então, se dediquem a uma profissão. Não tenha pressa em escolher também. Vocês não são obrigados a terminar o ensino médio e já ir direto para uma faculdade. Se você já tem uma identificação, tudo bem. Mas se não, tudo bem também, né? Mas não deixe de procurar, não deixe de conhecer outras áreas, não deixe de experienciar os campos possíveis de trabalho, né? Sem pressa. Então, a diferença do trabalho para o emprego é justamente essa, porque o trabalho, você vai poder fazer o resto da vida com alegria, com felicidade, disposto a aprender, a buscar o conhecimento, a se aperfeiçoar, tanto enquanto profissional quanto enquanto pessoa. Já um emprego é qualquer um, né? É aquele que você vai arrumar só para passar o tempo, né? Então, passem o tempo estudando, né? Aproveitem o agora para terem um bom trabalho, para terem uma boa profissão, enfim, para constituírem família, se for o desejo, se não for também está tudo bem, né? Para viajar o mundo, para conhecer o mundo, e é isso, o conhecimento liberta. Então, não esqueçam disso, né? E pensem sempre, reafirmo novamente, antes de terem autonomia financeira, tenham autonomia de pensamento. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, querido João, querida Marilei, querida Sebastiana, né, e Silvia, todos os professores que estiverem por aí. É sempre um prazer poder trocar uma ideia com vocês. Queria que pudesse ser pessoalmente, né, como estava sendo até antes da pandemia, mas espero que em breve a gente possa se encontrar. Logo eu apareço na escola de novo para levar meu último livro para quem ainda não viu, né? Luzia ainda não viu, Lourdes não viu, Ângela, muitos professores ainda não viram, mas brevemente eu apareço para levar para vocês, tá bom? Foi um grande prazer. Carlos Augusto, assim como eu disse para os anteriores a você, você nos enche de orgulho. Vocês nos enchem de orgulho. O Colégio Estadual Professor Quintiliano Leoneto tem uma grata satisfação de saber que este colégio é como um oásis ao meio do deserto e que produz frutos e árvores frutíferas como vocês. E tem aqui, como aqui nós temos bastantes alunos presentes e que com certeza hoje vai ver um mundo diferente. Hoje vai ver a educação diferente e vai passar para frente esta visão. Vai enxergar, como você disse, enxergar com a mente, não com apenas os olhos naturais. E somente através da educação, quem aprende a ler, como o Carlos Augusto disse, ler o mundo, ler a vida e transformar isso em ação. Mudar é a razão de ser. Nós precisamos mudar a nossa rotina, mudar o nosso jeito de ser. Carlos Augusto, quando você falou que vendeu alface, você me voltou à minha infância. Eu já vendi alface na lavadeira, carregando na cabeça. Eu já vendi alface no carrinho de mão. Eu já vendi alface na bicicleta cargueira. Eu já vendi alface com a charrete, carroça, ou carrinho de cavalo, como vocês chamam, cada um dá um nome. Né? E já vendi alface na Kombi, numa caravana que nós tínhamos, e eu já vendi N coisas na feira. Eu já fui leiteiro de rua, na bicicleta cargueira. Alguns de vocês não devem lembrar, mas tem alunos, pais de alunos aqui, que eu servi leite para os filhos deles, ou para eles, quando crianças, aqui no bairro. Isso é gostoso, você olhar para trás e você ver, eu passei nesse caminho e eu cheguei aqui. Eu poderia ser mais, eu poderia ter crescido mais, mas a educação é uma satisfação profissional. Nós estamos falando da Semana das Profissões. Foi onde, não que as demais profissões, desde o vendedor de alface e de outras verduras e legumes, e de leiteiro, vender leite, tirar leite, cuidar do gado, ser vaqueiro, não seria uma profissão, não seria um trabalho. Eu fazia isso com muita alegria e satisfação, assim como eu faço a educação. Mas a minha satisfação pessoal
é na educação. Eu me envolvo de uma certa forma que eu aprendo muito mais do que eu induzo a aprender. Isso que me satisfaz, porque por mais que eu me esforce a ensinar ou a transmitir ou mostrar o caminho, eu estou aprendendo muito mais. A vida como professor é um aprendizado contínuo, diuturnamente. E eu faço isso com muita gratidão e com muita satisfação. Assim como eu vejo você, Carlos Augusto, dedicar as suas duas profissões que você consegue fazê-las paralelamente, né, a de escritor e de psicólogo, eu tento fazer o meu trabalho como educador. Eu deixo as pessoas perceberem que eu faço isso com prazer. É um prazer. E eu tento, né? Não sei se isso é possível ser transmitido assim. Apesar de que isso me torna um pouco chato, um pouco enjoado, um pouco pegajoso, mas é a ansiedade de ver mais estrelas como vocês. E muitos outros que não puderam estar aqui, assim como foi citado pelo professor Valdivino, eu chamei o José Eduardo, só que pelas ocupações que tem, ele não pôde participar conosco aqui nesta noite. São meninos que aprendiam divertindo, vamos dizer assim. Essa equipe do Ian, Lara Luiz e José Eduardo, a gente percebia que eles faziam do aprender uma diversão, do estudar uma satisfação. E eu convido vocês aqui que está presente hoje, fazer o mesmo. Torna essa coisa que não parece ser fácil, essa coisa que não parece ser agradável, que é estudar, uma satisfação que você vai aprender e vai crescer e vai colocar isso em prática na sua vida, com ênfase, como nós estamos vendo esses 4 egressos aqui hoje, trazendo para nós esse grato relato, né, de vida e de experiência vivida aqui no colégio, e que isso derramou, né, extravasou muro afora da escola. Isso está estendendo aonde eles estão seguindo, e essa satisfação de aprender, porque na verdade nós não ensinamos nada para ninguém, e aqui está um psicólogo que pode me ajudar, a gente só mostra o caminho, segue, e esses meninos não têm fronteira. Esses 4 que aqui estão não têm fronteira, não tem muro e não tem barreira. Vocês são exemplos. E todos que estão aqui presentes hoje, todos vocês que estão aqui, todos aqueles que ainda vão assistir essa reunião, eu tenho certeza, têm a oportunidade de viver num mundo sem fronteiras, sem barreiras e sem obstáculos, porque vocês romperão todos com a capacidade intelectual e a satisfação pessoal de crescer a cada dia. E vocês têm deixado aqui no colégio uma história que jamais será apagada. E não só um histórico escolar, eu estou dizendo de história de vida, história vivida e história inspirada a todos que aqui passaram quando vocês estavam e todos que têm passado depois que vocês saíram e ainda vocês estão contribuindo até hoje. Obrigado e obrigado. João, só uma pergunta. Esse projeto Agente Jovem, ele ainda está em andamento? Está, um pouco mais apagado, uma vez que está não presencial, né, à distância, mas ele existe, ele ainda está vivo, e a gente precisa dar mais uma revitalizadazinha nele, mas ele está aí. Tem alguns esse projeto, eu não sei como que ele está agora, mas da forma como ele foi implementado naquela época, esse projeto é extraordinário. Extraordinário. Não tem ideia do quanto esse projeto fez com que a escola mudasse de rumo, fez com que esses alunos, esses adolescentes participassem tanto. Inclusive os alunos do noturno que tinham uma certa dificuldade de participar, e eu lembro como eles se envolveram nesse projeto. Eram verdadeiros amigos da escola. Né? Não importava a hora, era 10 horas da noite, o aluno ainda estava lá na escola, desenvolvendo o projeto. Isso era o máximo. Tem até a mãe, eu acho que é a mãe, a Alessandra do Santos Marinho, acho que era mãe de uma das alunas que faziam também o projeto. Gente, aquele projeto era incrível. Eu espero que ele continue fazendo o mesmo que ele fez alguns anos atrás, porque ele é sensacional. Excelente.
Passo agora a palavra para a professora Caroline para fazer as perguntas ou para explanar as perguntas feitas pelo chat ou para instigar as perguntas. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que participamos hoje nessa live recebendo 4 egressos de sucesso que estão em destaque no mercado de trabalho e também em suas faculdades. Bom, quero agradecer o João, agradecer a Marilei, agradecer a Sebastiana, agradecer novamente a presença de todos os nossos convidados e agradecer a presença de todos os alunos, professores e demais da comunidade escolar. Bom, nós temos vários elogios aqui no chat. Eu não pude acompanhar integralmente, pois a tela está sendo gravada pelo meu computador. Se eu abrisse o chat, iria atrapalhar aqui um pouquinho a câmera dos nossos convidados. E tenho certeza de que todos esses elogios são muito pertinentes, porque a trajetória de vocês é muito gratificante. E eu tenho uma pergunta que vai ser direcionada a todos os nossos 4 convidados. Primeiramente, eu gostaria de direcionar ao Ian, que foi o nosso primeiro palestrante. Ian, para você, qual que foi o maior desafio durante o seu ensino médio? E como que você fez para superar isso? Bom, muito obrigado pela pergunta. E a minha maior dificuldade, eu me senti muito impotente. Por quê? Porque o professor copia muito rápido. Não por causa que eles querem, porque é necessário, né? Copiar rápido, ter uma dinâmica rápida. Então, eu me senti uma pessoa impotente. O que eu fiz? Procurei o João e pedi um notebook para ele. E ele me abriu o jogo. E a escola não tem dinheiro. A escola não tem verba. O que você me propõe? Para João, amanhã eu volto com a ideia. Aí eu tive a ideia de montar um bingo, de uma cesta de chocolate e comprar meu primeiro notebook com o apoio do João e de todos os alunos. Foi difícil, mas não foi impossível. Por isso que hoje eu estou onde eu estou. Se o João tivesse fechado a porta para mim, eu tinha desistido e não tinha nem chegado a terminar, e muito menos a ingressar no mercado de trabalho, em uma faculdade. Certo. Muito obrigada, Ian. Direciono agora a mesma pergunta para a Lara Loise, que foi a nossa segunda palestrante. Para você, Lara, qual que foi o maior desafio durante o seu ensino médio e como que você fez para superá-lo? Certo. Eu estou até nostálgica aqui, lembrando de tudo, né, que eu passei no ensino médio. Então, como eu já falei para o João, eu só tenho lembranças boas. Então, todas as dificuldades, eu acho que a maior dificuldade do ensino médio é ser perseverante mesmo. É você, todos os dias, ter essa vontade de estudar, de buscar o conhecimento, porque não é fácil. Eu entendo que não é fácil, que hoje em dia está mais complicado ainda. Eu acho que a maior dificuldade é essa, você
ter essa perseverança, você estar focado nos seus sonhos, entender que aquilo ali é importante, que você vai usar algum dia. Então, o que eu fiz para passar por tudo isso, na verdade, foi contar com o apoio dos professores, do João, dos diretores, e também algo que me ajudou muito, né, a continuar ali na escola, continuar focada, foi esses projetos diferentes, como disse o Valdivino, são projetos que atraem o aluno. Ele te deixa mais próximo dos professores, do colégio, você se sente motivado, e isso impacta em todos os outras coisas, nas matérias em si. Então, eu lembro que a minha turma, a gente tinha um pessoal que tinha uma dificuldade ali no início, que não tinha essa dedicação, e aí a gente falou, não, nós vamos abraçar esse pessoal, a gente vai abraçar todo mundo, a gente vai ensinar o que vocês estão precisando, o que vocês precisam saber. E aí a gente teve uma conquista, que a gente tinha uma premiação, ainda não sei se acontece, mas a premiação do aluno que tinha notas boas no boletim. E aí, dessa vez que a gente juntou, a gente teve uma conquista de levar muito mais alunos para o pódio, para receber esses boletins e tal de gratificação pela nota. Então, eu acredito que esses projetos, eles são um diferencial mesmo, que a gente não vê em todas as escolas, e que fazem toda a diferença. Eu tenho tanto carinho que eu até peguei para mostrar para vocês, eu tenho até hoje guardado. Esse aqui foi o guia do Agente Jovem, foi da minha primeira, eu acabei de olhar aqui, eu fui a primeira turma, eu participei do primeiro fórum, então a gente guarda com carinho, porque fez toda a diferença na minha vida, foi isso, acho que ajudou a gente a chegar até o final com felicidade, fazendo com força, com felicidade mesmo, era algo que a gente gostava, um lugar que a gente amava estar, das 7 às 10 da noite. Muito obrigada novamente, Lara, pelas suas colocações. Direciono a pergunta agora ao Valdivino. Valdivino, para você, qual foi o maior desafio no seu ensino médio e como que você fez para superar? Então, o meu ensino médio, ele foi um pouquinho diferente do ensino médio da Lara, do Ian, porque quando a gente ainda estava nessa época, né, foi um pouco conturbado. A escola não era aquela escola tão aberta igual ela se tornou depois. Então, o índice de evasão naquela época era muito grande. Tanto é que, no primeiro ano do ensino médio, eu estudava no turno matutino, eu evadi, por conta de problemas pessoais, que isso, inclusive, passa muito despercebido na cabeça dos professores. Os alunos do ensino médio, eles sofrem muitas mudanças nessa fase. E eu não era melhor que os outros, né, e acabei sofrendo por algumas dessas mudanças na minha vida particular. Então, eu perdi um ano de estudos. Fui para o EJA, né, lá na Escola Abel Pereira de Castro, para conseguir alcançar a mesma turma que eu tinha aí no primeiro ano. Eu fiz o EJA no Abel, alcancei o terceiro ano do ensino médio para que eu pudesse voltar para o quintiliano, na época não tinha EJA aí, e formar junto com a minha turma, né? E eu consegui formar. Então, o meu maior desafio foi enfrentar mesmo aquelas questões que todo adolescente enfrenta na puberdade, né, de rebeldia. E é claro que quando eu cheguei no terceiro ano aí, eu encontrei alguns professores, esses professores foram muito acolhedores, esses já começavam a mostrar aquele caminho que a gente tinha que seguir na vida, né? Quando eu falo que a professora Visvani teve um papel fundamental na minha vida acadêmica, eu me refiro a isso, porque ela orientava a gente, ela tem isso até hoje, né, é o jeitinho dela, ela começou a me orientar, e falar, olha, Valdivino, vamos fazer isso, vamos fazer um projeto assim, uma atividade assim, uma coisa diferenciada. Por isso que quando eu voltei como professor, na minha cabeça, a sala de aula, ótimo, tem que existir, mas o aluno, ele aprende mesmo lá fora, é uma aprendizagem continuada que a gente fala, né, continua fora da sala de aula, e ela nos proporcionava isso, né? Então, a minha dificuldade foi essa, de lidar com os meus assuntos particulares na adolescência. Eu não morava aqui, eu vim de Montevidéu sozinho, fui morar na casa dos meus tios aqui, né, e acabei passando por vários problemas que muitos adolescentes passam,
E, às vezes, nós, como professores, não enxergamos isso. Por isso que eu sempre tratava os meus alunos, principalmente aqueles que tiravam poucas notas, com um jeito diferente, porque esse aluno é quem precisa de mais atenção. Foi isso que a Lara, a turma da Lara, Luiz e do Ian fez. Foi justamente ouvir esses alunos que passavam por esses problemas para trazê-los de volta para a sala de aula. E eles conseguiram. Então, por isso que eu falo, né? Projetos onde que misturam aluno e escola sempre funcionam. Muito obrigada novamente, Valdivino, pelas suas colocações. Passo a pergunta agora ao Carlos Augusto. Carlos Augusto, para você, qual foi o maior desafio no seu ensino médio e como que você fez para superar esse desafio? Estão ouvindo? Ok. Vamos lá. Enquanto o pessoal respondia, eu fiquei procurando aqui, tentando acessar na memória quais foram, né, ou qual foi a dificuldade maior com relação a esse processo aí no colégio, né, na época do colégio. E eu acredito que, embora não seja, né, uma dificuldade tão específica, mas o primeiro era com relação à disciplina, né, porque desde os 14 anos eu já era uma pessoa muito crítica e às vezes batia muito de frente e às vezes canalizava energia para algumas vivências não tão saudáveis, né, mas quando a gente está aí na adolescência, né, a gente quer descobrir o mundo, quer descobrir tudo, e às vezes essa energia é tão grande que a gente às vezes não consegue canalizar da forma mais correta, né? Então, durante a escola, por exemplo, já teve vezes, né, uma vez especificamente, de, por exemplo, eu falar que eu não ia estudar mais, né? Então, é mais o espírito livre, né? O espírito de rebeldia mesmo. Então, a dificuldade maior, por assim dizer, foi aquela minha comigo mesmo, né? No sentido de autoconhecimento, de entender o processo, de entender que eu precisaria de mais tempo, né? Para me dedicar ao estudo, para conseguir concluir, para, enfim, né, cessar todas essas dificuldades que não estão apenas relacionadas com a escola em si, né, mas com o processo que cada pessoa está vivendo, com as descobertas, com a vontade de querer transformar o seu meio, e quando isso vem relativamente cedo, relativamente precoce, se a gente não for bem orientado, se a gente não tiver um direcionamento, isso pode nos levar em caminhos que não são tão agradáveis, né? Mas que bom que eu tive essa possibilidade de ter, né, todos esses educadores na época que cumpriram esse papel muito bem, né? Mais do que o que precisava, na verdade. E, enfim, né, após todo esse processo, pude estar, né, nesse momento que eu estou agora, caminhando devagarinho sempre, porque enquanto houver vida, o processo é contínuo. Muito obrigada novamente, Carlos Augusto. Retorno a palavra agora para o João. Obrigado, professora Caroline, você conduziu muito bem. E eu só queria fazer um pequeno comentário da equipe dos 4 aqui presentes. O Carlos Augusto, por ser mais introvertido, né, Carlos Augusto, a gente não lembra muito, assim, das peraltices ou dos nervosismos, porque todo jovem, todo adolescente tem. Eu queria fazer um pequeno comentário, não sei se a Lara Luísa vai se sentir, assim, meio constrangida, mas até na hora que ela estava nervosa, ela era delicada, e ela dizia: João, mas não dá para mudar? Aí a gente explicava, mas você sabe que você está certo? Assim, não que a gente tinha um debate acirrado, mas ela sabia ser delicada até quando ela estava nervosa. Um dia eu vi ela nervosa,
foi a única vez que eu vi, ela chorou. Eu não lembro, Lara, você queria alguma coisa e eu estava resistindo, mas eu lembro desse fato e você, no final, você sorriu e falou, João, mas como que eu fui ignorante? Assim, foi tão engraçado que eu falei, como que mudou tão rápido? E assim, até na nervosismo, ela era doce, né? Vamos dizer assim. A professora Alessandra quer falar. Por favor, Alessandra. Boa noite a todos vocês. Queria citar um pouquinho do convívio assim que eu tive com cada um. O professor Valdivino, né, com a Carla, ela sempre fala muito bem dele, gosta demais dele. A Lara Luíse, ela foi minha vizinha e eu admirava demais o jeito dela. Eu achava assim, nossa, uma jovem tão assim nova e assim tão cabeça, tão centrada. Parabéns, viu? Eu trabalhei do lado da casa do Carlos Augusto e sempre acompanhei ele ali na escola, às vezes que ele apresentava. Ganhei um livro numa competição onde os pais participavam ali junto. Achei muito interessante. E assim, vendo esses meninos, né? O Ian, gente, eu não esqueço nunca do Ian. O Ian apresentando na escola, dançando, gente. Pensa, arrasando, né? Que nada para ele era difícil, graças a Deus. E aí depois eu me surpreendi, assim, de uma maneira tão positiva com ele. Achei tão bom, fiquei assim, fui embora, olhando para trás, orando, agradecendo a Deus por ver ele ali incluído na escola, como, não sei se ele era responsável por ser guarda ali na escola, na creche, na verdade, né, lá em cima. E eu muito feliz, gente, por ver vocês. Eu como mãe, eu como uma pessoa da comunidade. E agora aqui junto com vocês como profissional de apoio, eu só tenho a agradecer pela contribuição de vocês para com a nossa comunidade, nossa sociedade, e pelo brilho, né, da luz de Deus em vocês, onde vocês passam. Muito orgulhosa de todos vocês e saber que cada um dos professores, cada um aí dos profissionais da escola tem um dedinho aí, né, no crescimento de vocês, aí no degrau de vocês. Cada palavra que vocês disseram serve para mim, porque eu também ainda estou estudando. E agora eu já abri para fazer a pós, já estou fazendo curso de capacitação, estou ficando doida. Mas, nossa, gente, vocês falaram para a gente não desistir, isso serve para a gente, professor, para a gente que já está na área. Porque tem vezes que a gente acha que a gente não está sendo capaz, que a gente não está fazendo a diferença, isso dá uma tristeza, às vezes dá um pânico na gente. Aí, quando a gente vê vocês falando desse jeito, ajuda a gente a se fortalecer. Muito obrigada a vocês, muito obrigada escola, muito obrigada, nosso Deus, né, por capacitar tão bem seus filhos que se dedicam. Parabéns, viu? Obrigada. Eu agradeço a paciência de todos e a colaboração de todos, a participação de todos, em especial dos nossos 4 convidados esta noite. Uma gratidão muito grande, assim como o Ian registrou no início da fala dele, que é uma gratidão, a gente que tem uma gratidão muito grande, e continuamos agradecendo, né, a contribuição de vocês quando aluno, e agora devolvendo como profissionais, né. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, até a próxima, ou até muito breve, se Deus quiser. Tchau para vocês, fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês todos. Boa noite. Tchau. Parabéns a todos. João, parabéns. Baixaninha, parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.